Boa noite a todos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago. Vamos dar continuidade à nossa carta, tá bom? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Todos encontraram? Vamos ler o texto. Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Pai, prende a nossa mente no teu texto sagrado, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos livre de todo empecilho, de tudo aquilo, meu Deus, que possa distrair a nossa mente, de tudo aquilo que possa agarrar e tomar o nosso coração. Que a graça do Senhor esteja sobre nós essa noite, nos fortalecendo, nos animando, nos instruindo por meio da Tua palavra e nos santificando por meio dela. Me ajude, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Alguém aqui já enfrentou uma semana de prova na escola ou na faculdade? Eu acho que todos aqui, né? A rotinha, muitos. Dá um nervoso. Mas o importante é nós sabermos que nós temos algum tempo para poder nos prepararmos para essa prova. O calendário, ele vai avisar. Os professores, eles vão lembrar. Nos lembram sempre. Mas sempre temos aquele velho costume de nos assegurarmos de que ainda temos tempo bastante para poder nos preparar para essa prova. Às vezes, deixamos para a última hora. A gente se sabota, irmãos. Se confia demais. Na hora da prova, a gente desenrola. Quem não já falou isso? Eu já falei. Só que quando o prazo fica curto, aí o bicho pega. As coisas mudam. Você começa a ficar agora tremendo. E quando somos tentados a resolver o problema da forma mais simples, aquela que não exige muito esforço. Quem aqui nunca pensou, nossa, se não fosse pecado pescar na prova? Muitas vezes somos tentados a resolver o problema pelo caminho mais fácil. E nem sempre o caminho mais fácil é o caminho correto a se fazer. Muitos não resistem. Sentam ao lado daquela pessoa que é mais inteligente. Aquele canto ali é meu. Só com aquela esperança de poder ver a prova dele, a resposta dele, para poder copiar na sua. E quando essa oportunidade aparece, meus irmãos,
Não tem essa de Deus estar me vendo não, viu? A minha ideia, o meu foco é resolver o meu problema. É a minha prova aqui, não quero saber de Deus. Não tem aquela... Está na Bíblia. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Aqui na minha prova não. Depois eu penso em Deus. Aí vou e faço. Anoto. Aí, meu irmão, eu cedo a tentação. Aí é onde eu peco. Pequei. Mas eu me dei bem na prova. Agora imagina aí. Você enfrentar uma prova muito mais difícil. Sem um aviso prévio. Não tem ninguém para poder lhe avisar. Aí você chega na sala de aula. Está ali aquela folha em branco virada no braço da cadeira ou na mesa. É dia de avaliação. Para muitos, isso aqui não é um problema, porque eles já estão inteirados do assunto. Eles vão fazer a prova. Eles já dominam o assunto, eles vão tirar nota 10. Mas para outros, meus irmãos, para outro é uma lamentação. É o fim do mundo, é a morte. É muito bom você ser recompensado por aquilo que faz de correto. É muito bom. Você é recompensado porque você se esforçou por aquilo. Aí você é recompensado da maneira mais honesta. Pois é, meus irmãos, a vida muitas vezes é assim. Há provas que nós podemos prever. E há provas que chegam assim, de uma maneira, na mesma hora. Você é pego de surpresa com elas. E você, de que maneira você está enfrentando as provas da vida? Tratando-se aqui de provações, tratando-se de tentações, que é a carta que nós estamos lendo, aprendendo aqui, nós devemos lembrar que Tiago, que no início da sua carta, ele está ensinando os irmãos que eles foram dispersos, que eles foram perseguidos, a reagirem, a enfrentarem as provas da melhor forma, da maneira mais correta. Tiago está ensinando esses irmãos aqui. Se você leu a carta, você está entendendo o que eu estou falando. Então, no versículo 2, Tiago está motivando os irmãos a se alegrarem nas provações. Olha, tenham alegria, se regozijem. Vai por mim que vai dar certo. Só se alegra. Porque o teste da fé deles ia produzir perseverança. O versículo 3 diz isso. E Tiago ainda continua orientando aqueles irmãos a buscarem direção em Deus, pedindo sabedoria ainda. Tiago era fenomenal em suas palavras. Ele sabia o que estava escrevendo. Parece que ele sentia o que aqueles irmãos estavam passando. Vocês lembram que eles estão dispersos por causa das suas provações. Houve uma grande perseguição em Atos. E eles foram dispersos, foram morar em vários lugares, perderam tudo. Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém, escreve essa carta para esses irmãos, uma carta que vai circular no meio deles, com a intenção e a esperança que eles encontrem consolo em Cristo. Agora, nos versículos que nós vamos nos deter aqui agora, que nós lemos, do 13 ao 15, Tiago ele vai prometer uma recompensa para esses irmãos. Uma recompensa para aqueles que foram bem-sucedidos nas provações. Para aqueles que se esforçaram em tirar aquela nota 10. Ele vai prometer essa recompensa para ele. E ao mesmo tempo, Tiago ele vai acender um alerta sobre o perigo de se render aos desejos mortíferos da carne. Foi o que nós lemos aqui. O propósito que eu tenho aqui com vocês, meus irmãos, é de fortalecer a mim, buscar fortalecimento e fortalecer vocês nas provações, com o foco que
você olhar para o grande prêmio, a coroa da vida. A ideia é corrigir as falsas ideias sobre a origem da tentação. Mostrar que ela nasce no coração humano. E alertar sobre o ciclo vicioso do pecado. Que são os desejos, são as tentações, o pecado que gera a morte. Essa noite, meus irmãos, hoje eu venho falar das recompensas da obediência. E as consequências das tentações. Vamos ler o texto mais uma vez. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Vamos ficar no versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta. Tiago, ele começa ensinando aqui que é bem-aventurado o homem que está suportando ali, que está perseverando nas provações. E essa expressão significa que aquele que é feliz, bem-aventurado significa isso. Feliz o homem que persevera, que suporta. O bem-aventurado, ele está numa condição de felizardo. Lembre-se, é uma condição. Quem é o bem-aventurado que Tiago está ensinando aqui, está querendo mostrar aqui nessa carta? É aquele ou aquela que prova dos benefícios da obediência e que experimenta das providências de Deus. São essas pessoas. Ou seja, feliz o homem, feliz a mulher que suporta, que está suportando as provações, que suportando as provações alcançará o favor de Deus, aqui nessa terra, e não somente aqui, mas também na vida futura. É importante lembrar, meus irmãos, que bem-aventurado, ela não é simplesmente uma condição emocional minha. É um estado. Você está no estado de bem-aventurado. Um exemplo, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é bem-aventurada, ela pode passar por momentos infelizes? Sim. Pode sim. A condição emocional, ela pode variar. Você pode estar triste, e ela varia com as circunstâncias da vida. O que eu quero dizer, meus irmãos, que não importa se você está enfrentando as provações com grande tristeza ou com grande alegria. Se você perseverar, você estará naquela condição de bem-aventurado. É isso que Tiago está ensinando. Mas uma coisa é certa, você que está passando por provações, você que está passando por grandes dificuldades, você que está trincando os dentes aí, para que ninguém veja você chorando, seja qual forem as circunstâncias, seja qual forem as dificuldades que você está sofrendo, se você enfrentar tudo isso com fé e compromisso com Deus, você será aquele recipiente da graça de Deus em sua vida, do favor de Deus em sua vida. Vocês lembram que as provações daqueles irmãos eram provações diversas. Pobreza, eles estavam enfrentando muita pobreza. Na carta de Tiago nós conseguimos entender isso. A perseguição religiosa que já falamos. Os ricos que não sabiam cuidar bem dos seus empregados. Estavam numa nova vida, dando tudo errado. Aparentemente, externamente.
provações. As provações às quais Tiago se refere aqui, meus irmãos, são todas as dificuldades da vida que podem ameaçar a nossa alegria, a nossa satisfação em Deus. Eu queria convidar você aí no seu sofrimento agora. Isso inclui os muitos tipos de sofrimentos que nós passamos nesse mundo caído. A solidão que você sente, o luto, um filho que se rende às drogas, uma esposa que adoece, um esposo que perde o emprego, sem dinheiro para comprar um gás, pagar a conta de luz. Tudo isso ameaçam a nossa alegria, a nossa satisfação em Deus. Concordam comigo? Mas ainda assim, Tiago, ele nos diz que nós somos felizes, nós somos bem-aventurados, se suportarmos com perseverança as provações. A ênfase grande aqui, a palavra, o ápice aqui é a palavra perseverança. Não sei se vocês lembram, mas na pregação passada nós falamos sobre perseverança. E perseverança aqui é você conseguir carregar um enorme peso por um longo período de tempo, com grande sucesso, sem fraquejar, sem soltá-lo. Isso é perseverança. Eu encontrei nessa Bíblia uma frase assim, muito boa. Ele diz que a perseverança é a paciência quando não se tem remédio. Paciência, irmão. Ela nos ensina a sermos constantes em uma prova prolongada. Devemos ser perseverantes. Não podemos reagir às tribulações como aqueles que não amam a Deus, como aqueles que não têm esperança, com amargura, com rancor. Em que bem-aventurado nós seríamos se nós reagíssemos que nem eles? Não. A seguir aqui no versículo, a segunda parte desse versículo, versículo 12, ela é uma promessa aqui para o cristão. E ele vai dizer, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Mas antes aqui de alcançar essa coroa da vida, Tiago diz que é necessário que ele seja aprovado. E diz, porque depois de ter sido aprovado, aprovação, irmãos. A perseverança, na aprovação, ela tem como resultado final aqui no cristão, a maturidade e a integridade. Versículo 4, do capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Quando Tiago diz que essa perseverança, ela deve ter uma ação completa aqui, ele quer mostrar que à medida que você vai suportando as provações, que você vai enfrentando elas, você vai alcançando maturidade e fé. E essa maturidade, ela nos conduz a um resultado final, que é ser perfeito e íntegro, e nada deficiente. E por fim, receberá a coroa da vida. Essa é a promessa, irmãos. Essa é a recompensa para aqueles que andam em obediência. Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus promete uma recompensa aos que o amam. Nas provações, nós temos oportunidade de sermos aprovados por Deus. Olha que legal. E isso já acontece nesse mundo. Você sabe disso. Mas a recompensa final é a vida eterna. A coroa da vida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina.
aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Suporta, irmão. Suporta as provações. Logo mais isso tudo acaba. Haverá um fim. Encontre regozijo nisso. O objetivo de Tiago aqui, nesse versículo, é encorajar os cristãos a suportarem as provações com toda a fidelidade, para que eles possam receber a recompensa prometida por Deus. Deus não dá provações com o objetivo de nos destruir, irmãos. Acalme seu coração nisso. Você não será destruído nas provações. Deus faz isso para poder nos maturar, nos fazer crescer. É por isso que Deus permite as provações. Foi por isso que Deus permitiu que aqueles irmãos fossem dispersos. Já pensou uma grande comunidade, todo mundo reunido lá, vivendo o reino. Deus, não, eu vou fazer algo muito legal aqui. Deus dispersou aquele povo, todo aquele povo. As Escrituras falam que isso foi um benefício para todos nós, porque eles saíram pregando o Evangelho, e muitas pessoas conheceram a Cristo, por meio das provações, das suas perseguições. Nos versículos 13 ao 15, nós vamos tratar a segunda parte aqui dessa mensagem. Nós falamos das recompensas. Agora nós vamos falar sobre os sofrimentos, sobre as consequências das tentações. No versículo 12, nós estamos na área muito externa, que são as provações. Coloquem isso na cabeça de vocês. Provações, área externa. Agora nós vamos entrar dentro do homem, na parte mais interna. Tiago, com seu olhar clínico, ele vai escrever aquela carta, ele percebe que são irmãos que estão com muito medo, que não sabem o que é que vão fazer da vida depois, amanhã, daqui a um mês. Só sabem que conheceram a Cristo e que perderam tudo. Mas Tiago escreve aquela carta, porque muitos deles ali, passando por sofrimentos e perseguições, poderiam estar pensando, nossa, será que eu fiz a coisa certa mesmo? Eu conheci esse Jesus e tudo acabou na minha vida. Será que Deus é bom? Diante das circunstâncias aqui, parece que ele não é tão bom. E Tiago, não pense nisso. Resistam às provações, mas não digam que vocês estão sendo tentados por Deus. É o que Tiago diz aqui no versículo 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Agora Tiago está falando das tentações, aquilo que está dentro. Provações e tentações, nas línguas originais, elas têm até o mesmo significado. Que significado é esse? De provar o valor, de testar a qualidade, o caráter de uma pessoa. É isso que significa. Tiago, ele falou do teste de Deus, que são as provações, que são coisas externas. Agora Tiago, ele fala das tentações, que é algo interno no homem. É dentro de mim e dentro de você. Provação é tudo aquilo que ameaça o seu descanso em Deus. Vocês lembram, né? Tudo aquilo que está externo. Provações. Tentações é aquilo que está dentro de mim e dentro de você. Deus permite provações? Sim. Deus permite várias provações.
E todas as provações têm a finalidade de nos fazer crescer, de termos um caráter genuíno, de nos conformar em Cristo. As provações é para isso. Mas Deus, Ele não tenta a ninguém, porque não pode ser tentado pelo mal. Tiago enfatiza isso. A tentação ao pecado não vem de Deus. Ela vem da nossa natureza pecaminosa, irmão. Nesses versículos, Tiago diz que Deus, Ele pode trazer ou permitir as provações, mas Ele não é o autor da sua tentação. Não é Ele que faz isso. Tiago está ensinando o leitor a resistir essas tentações que vêm junto com as provações. É esse o convite de Tiago nessa carta. Pois cada provação também traz consigo uma tentação. Exemplo, dificuldade financeira. Problema na área financeira. Nós podemos ser tentados a questionar a providência de Deus na nossa vida. A área financeira não são coisas externas. Mas essas provações podem carregar dentro de mim uma tentação de provar a Deus, a providência de Deus. Um irmão que é rico e um irmão que é pobre. Nós podemos ser tentados a questionar se Deus é justo ou não. Tudo isso pode nos levar ao pecado. Quando Tiago diz, persevera na provação, isso nos ensina a superar esses tipos de tentações também. Existem várias provas bíblicas que Deus prova o homem, mas não existe nenhuma prova bíblica que Deus está tentando o homem. O que aconteceu com Abraão? Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 2, Deus, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem me amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um monte, e eu te mostrarei, que eu te mostrarei. Deus, Ele não tentou Abraão aqui. Deus provou Abraão aqui. Uma pergunta. Deus pode permitir a tentação no homem? Sim, Ele pode permitir a tentação no homem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não vos veio tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. O próprio Jesus ensina os seus discípulos a orarem e dizer, não nos deixeis cair em tentação. A tentação é um impulso para nos fazer pecar, irmãos. E uma vez que Deus não é suscetível a qualquer desejo para o mal, Ele não pode ser visto desejando que isso se realize em mim e em você. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça. Quando este o atrai, o seduz. Agora nós entramos aqui no ciclo do pecado. Lembram, estávamos falando de provações, os benefícios dela. Agora nós entramos nos malefícios de ceder às tentações pecaminosas do nosso coração, porque isso vai nos levar ao pecado. Agora estamos tratando do ciclo do pecado. Perceba a raiz aqui das tentações.
Ninguém é tentado por Deus, mas cada um é tentado por sua própria cobiça. É o que Tiago ensina para nós. Tiago quer deixar bem claro também que a tentação se origina no homem. E que somos os responsáveis pelo pecado que cometemos. Ele diz, tentado pela sua própria cobiça. O fato de sermos crentes, isso não nos livra disso também. No capítulo 4, aqui da carta de Tiago, no versículo 1, ele diz assim, ó, de onde é que vêm as guerras e a contenda entre vocês? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Essa é a pergunta de Tiago para esses irmãos. Meus irmãos, só seremos libertos de todas as tentações, de todo esse mal, quando Jesus vier nos buscar. Até lá nós travaremos uma guerra diária contra a nossa natureza pecaminosa. Charles Spurgeon tem uma frase que eu amo ela, que diz assim, há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa própria fé. Há ódio no nosso próprio amor. Há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Tudo está contaminado, irmãos. Feliz é você que está suportando as provações, crendo em um Deus que virá buscar você um dia. Por onde você anda, você pisa em lama. Essa é a realidade. Bem-aventurados somos nós. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanto problema para resolver. Bem-aventurado é você. Tiago diz que a cobiça, ela nos atrai e ela nos seduz. Cobiça aqui são os nossos desejos. É aquela fome ardente que vem dentro de nós quando estamos prestes a pecar. É isso. É o nosso interesse pelo pecado, é a nossa sede por aquilo. Ela engana. Tiago diz que a cobiça, ela seduz. Seduzir vem de uma palavra grega que significa uma isca. É como você colocar uma isca no anzol, joga no lago, na lagoa, para esperar aquele peixe. Aquele peixe vê aquela isca se movendo, ele vai, abocanha a isca, mas junto dela está o anzol que o mata. É a sedução do pecado. Lembra de Davi, quando cobiçou Batseba? Ele se deu muito mal, irmãos. Toda a vida dele foi destruída. E só para lembrança aqui, tá bom? Quando somos tentados, nunca devemos colocar a culpa em Deus. A culpa é nossa. A tentação é fruto da cobiça humana, que está dentro de mim e dentro de você. Tiago, ele poderia falar de Satanás aqui. É o diabo que está tentando vocês. Depois ele vai falar. Mas aqui não, ele deixa bem claro aqui. Ele quer deixar só você. Só você. Antes que o diabo chegue para poder tentar você a pecar, o Tiago ele está querendo deixar você ali. Porque se de tudo no mundo, de tudo de ruim no mundo, de tudo que não presta no mundo, se tirar o diabo, irmãos, só sobra a gente. É isso que ele quer dizer, olha, você. É você que é o responsável. Versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago traz a próxima
a próxima parte do ciclo do pecado. E eu gosto muito da analogia de Augusto Nicodemos, que ele diz assim, ó, ele diz que a cobiça é como a mulher, ouçam bem, que essa mulher, ela concebe do desejo humano. Ela fica grávida do pecado. E ela gera um filho, que esse filho é a morte. E esse filho que é a morte, ele chega e mata o seu próprio pai. Desastroso, irmãos. É isso que o pecado faz. Um exemplo aqui, existe alguma dúvida que a Clara é filha do pastor Vladimir e irmã Elaine? Não. Está no DNA deles. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso, que ela é filha deles. Do mesmo jeito, irmãos, todo o pecado que nós cometemos está no nosso DNA. Não tem como você esconder isso. Isso nos torna diretamente responsáveis. E não Deus. Tiago ele vai dizer assim, ó, uma vez consumado o pecado, né? Uma vez consumado o pecado, ele gera morte. Imagine aí um rato diante de uma armadilha. Está ali aquele rato. E ao início, ele se sente, é apenas um cheiro, né? O cheiro do queijo, ele sente aquilo. É algo atrativo, é irresistível ali para ele. Esse cheiro, ele desperta um desejo naquele rato. Ele começa a se aproximar, e atraído pela promessa do prazer, agora eu vou me deliciar com esse queijo que está bem facinho aqui para mim. E quando finalmente ele cede o desejo, ele toca na isca. E a armadilha ela se fecha. O que parecia apenas um momento de satisfação, terminou em morte. O desejo aqui, o cheiro do queijo, parece inofensivo no início, irmãos. Mas se alimentado, ele leva à tentação, que é a própria armadilha ali, a ratoeira. Que quando consumado, que é o ato de pegar o queijo, morder o queijo, gera morte. E esse é o seu fim. Assim é o pecado. O ciclo do pecado, ele é silencioso. Ele é sorrateiro, fatal. Ou seja, pecamos. O ato foi consumado. E isso resultou em morte. Esse é o ciclo do pecado. A cobiça dá origem à tentação. A tentação, ela vai gerar o pecado. E o pecado, uma vez cometido, consumado, é o fim e a morte. Lembre-se em Gálatas, as palavras de Gálatas, capítulo 6, 7 ao 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ele gera a morte. Finalizando o versículo aqui. A morte aqui que Tiago quer tratar não é bem aquela morte física, tá bom? Não é bem isso. Embora muitas vezes a morte física pode ser uma grande consequência do pecado. Em muitas vezes isso acontece. Mas não é a morte física aqui. Mas a ideia da morte aqui
é aquele abatimento que você sente, aquela tristeza aguda, aquela vontade de morrer porque pecou. É o seu abatimento na alma, o peso no seu coração. É isso que mata você, diariamente. E aqueles que são escravizados pelos seus pecados, diariamente eles vivem isso. O sentimento da morte. Eles se entregam a ela totalmente, diariamente, pois não conseguem vencer os seus pecados. É isso. Contudo, meus irmãos, contudo, temos uma promessa de livramento em meio às tentações. E já lemos o texto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação, e essa é a promessa, dará o escape, para que possais suportar. Deus sempre nos oferece, Deus sempre nos dá um escape em meio às tentações. Isso é um alerta para nós, para todos nós aqui. Toda vez que nós caímos no pecado, toda vez, é possível que tenhamos falhado em confiar no escape que Deus já havia providenciado para nós ali naquele momento. Que nós não venhamos a tomar aquela decisão racional de rejeitar o livramento de Deus, no momento tão difícil que estamos vivendo, o escape. Ligue o seu a sua visão espiritual. Peça a Deus sensibilidade para poder viver o seu dia a dia. E assim você perceberá no meio das provações, Deus agindo. Assim você perceberá no meio das provações, e quando você está sendo tentado a pecar, Deus lhe fornecendo ali livremente o escape. Perceba isso. Tiago escreve essa carta, meus irmãos, porque ele deseja que aqueles irmãos ali que estão dispersos, que ele nem conhece, mas que ele tem um desejo enorme, que eles, ao responderem às provas da maneira correta, tirem a nota 10. Sejam aprovados. Para finalizar, uma aplicação para as nossas vidas. Que possamos abraçar os conselhos de Tiago aqui. Soframos as nossas dores, irmãos, com um olhar naquilo que é para sempre, naquilo que é eterno, naquilo que é absoluto, naquilo que vai ser para sempre. Não tenha os olhos fixos aqui nessa terra. Que os nossos olhos estejam contemplando a coroa da vida, a bênção maior que Deus tem para oferecer àqueles que o amam. Meus irmãos, Cristo venceu o pecado e Cristo venceu a morte. Estejamos confiantes nessa promessa. Lembre que no meio das provações, no meio das suas dificuldades, no seu dia a dia, você vai lutar diariamente. A coroa da vida é a garantia, e ela é garantida não por nossa força, mas pela fidelidade de Cristo. E que a graça que nos sustenta, a graça que nos salva, também a graça que nos sustenta em meio às provações. Lembre-se sempre disso. Perceba o escape de Deus no meio das tentações. E por último, que possamos ser sensíveis
aos métodos da tentação. Eu aprendi, meus irmãos, que o pecado ele tem um caráter gestacional. Achei legal isso. O pecado ele tem um caráter gestacional. Um determinado pecado ele pode ser formado dentro de você aos poucos. Prestem atenção nisso, percebam isso, de forma muito silenciosa e inofensiva. Muitas mulheres, quando ficam grávidas, vão descobrir depois de tempos. Assim é o pecado, que quando ele vai sendo gerado dentro de você, é nas coisas mais, até nas coisas mais santas. As coisas mais assim que você, que não tem pecado nenhum. Vigiem os seus olhos, em tudo que você está vivendo no seu dia a dia, em tudo que você está consumindo, na internet, no trabalho, em qualquer outro lugar, no percurso daqui ao trabalho, daqui para a escola, dentro de casa. Vigie seu coração. Pecados sorrateiros podem estar sendo gerados dentro de você e você sem perceber. Percebam isso. Que possamos vigiar os nossos corações para sermos livres de todo pecado sorrateiro. E lembre-se, persevere também nas provações. Bem-aventurado. O salmista diz isso, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Se refugie em Deus. Deus não lhe dará prova maior que você não possa suportar. Diante de tudo isso, tem uma grande promessa, o escape. E a maior das promessas para aqueles que passarem na prova diariamente, a coroa da vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos. Obrigado por ser a nossa resistência. Obrigado por ser o nosso ar que respiramos. O fôlego que nós precisamos, meu Deus, nas provações. Obrigado, meu Deus, por nos ajudar a resisti-las. Obrigado que por sua graça, é somente por ela que nós podemos vencer. Te louvamos por isso, por o Senhor ter nos salvado e aberto os nossos olhos para enxergarmos toda a verdade. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar a tua igreja com graça e misericórdia diária. Que o Senhor possa nos conformar à imagem do teu Filho, por meio de todas as provações. E que diante de ti, nós possamos ser achados, homens e mulheres bem-aventurados. Assim eu te oro e agradeço. Amém.